Bom, irmãos, começando nesse momento, Hebreus, capítulo de número 5. E a gente pegou aqueles versos finais, não foi? Falando do parênteses, né? Que o autor aos Hebreus escreveu ali, né? Dizendo, falando, né? Que, olha, vocês já deviam ser mestres, mas ainda carecem de leite, né? E tal. E aí eu achei muito curioso, porque esse livro de Hebreus para Todos, né, do Ellen Wright, ele falou uma parada que eu achei bem especial, assim. Ele falou que seria muito estranho uma pessoa entrar numa universidade, por exemplo, e sentar em sala de aula e começar a lembrar com saudosismo das musiquinhas que lembravam do abecedário, do alfabeto. E querendo que o professor, ao invés de trabalhar aquele conteúdo da universidade, voltasse a cantar as musiquinhas do abecedário. Então a comparação que o Wright fez foi essa. Alguém mais tinha lido isso, alguma coisa? Não? Alguém pegou para ler alguma coisa? Não? Não? E aí foi muito engraçado, por quê? Porque essa semana eu tive a volta às aulas, né? E eu sou meio sangue nos olhos, assim, na primeira semana de aula, para dar o tom, assim, entendeu? Para dar o tom, né? Então eu entro em sala, tipo, eu não sou aquele professor que faz 20 minutos de apresentação, 15 minutos de proposta pedagógica, 5 minutos para ouvir o coração dos meninos, né? Cara, eu entro em sala e eu fiz isso essa semana, gente, em mais de 15 turmas, né? A mesma coisa, assim, né? A Liz foi minha aluna e eu já não faço nem aquilo que eu fazia mais em 2015, né? Hoje eu queimo 10 minutos, cara, no máximo, explicando como é que vai ser. Ó, meu nome é Felipe, eu não sou daqui, eu sou de Santos, São Paulo, mas sou casado com uma capixaba, tenho 2 filhos e tal, Daniel Samuel. Ó, eu sou professor de Química 2, né? A minha química é essencialmente físico-química, 70% da físico-química está comigo, ou seja, daqui a 30 dias eu me torno o cara dos números. Aí alguém, não adianta chorar, mas eu vou estar aqui com lenço para te ajudar, não tem problema, e vambora. Por quê? Porque o que eu tô vislumbrando, né, é uma parada tipo assim, cara, eu sei o que eles vão enfrentar. Então o que eu tô vislumbrando é o seguinte, eu não vou tratar vocês mais como aquele menininho de 9º ano, cara. Vocês são 3º ano de ensino médio, vocês são pré-vestibular. A gente precisa olhar para frente, a gente precisa olhar. É claro, gente, se alguém chora no meio do caminho, o que eu faço? Vocês me conhecem. O que vocês sabem que eu vou fazer? Eu vou parar, eu vou puxar a pessoa, eu vou dar aquele suporte, parará, vou empurrar lá para a pedagoga da escola, eu vou encaminhar para o orientador educacional, vou fazer tudo isso. Mas o discurso não pode ser o discurso de infantilização. Por quê? Porque eu sei o que eles têm em dezembro para fazer. Então, quando você tem ciência do que as pessoas vão enfrentar, o que você vai trabalhar para fazer? Para prepará-las. É claro, né, gente, que eu falo assim para dar o tom, né? Parece até que eu sou aquele cara carrancudo, né, e tal. Na verdade, eu sou aquele cara firme, né? No sentido de, cara, não vamos perder tempo com brincadeira, não. Vamos seguir? Vambora. Tô aqui, vamos junto. E aí eu fiquei parando para olhar aqui esse finalzinho de Hebreus de novo, desse trecho do capítulo 5, né, de novo. Falei, cara, que interessante. Porque o que o autor aos Hebreus está dizendo é exatamente isso. Ele está falando assim, gente, olha só, eu não vou voltar mais em alguns assuntos que a gente já tocou. A gente precisa avançar. Só que, por outro lado, é aquele cara que também tem um coração sensível. O que ele vai e fez aqui o escritor aos Hebreus? Ele vai e cita quais são os fundamentos. Então ele não falou que tem fundamentos e atropelou. Ele cita quais são os fundamentos e fala assim, gente, olha só, talvez eu não tenha tempo de voltar em tudo, mas vocês sabem que isso daqui não dá para construir nada se a gente não tiver isso daqui. Então ele dá um choque de realidade e avisa o que eles precisam e parte para avançar. E aí começa o capítulo 6. Quando começa o capítulo 6, começa como, gente? Vamos ler lá? Hebreus 6:1. Estou lendo na NAA. Está dizendo assim, ó. Por isso, deixando os princípios o quê?
elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo aí ele vem com os fundamentos. A base do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Gente, sabe o que me chamou a atenção? Esse finalzinho. Isso faremos se o quê? Se Deus o permitir. Então ele está ciente que por mais que ele queira avançar, ele talvez tenha que voltar em algum fundamento, porque senão não dá para avançar, né? É ou não é verdade? E aí eu pensei muito nisso essa semana, assim, e aí peguei o livretinho aqui para refletir, né, o livretinho dos fundamentos e tal. Eu falei, cara, eu quero poder fazer pela primeira vez com um grupo de irmãos algo que eu sempre sonhei, assim, que é pegar as coisas que eu entendo como sendo alguns princípios e a gente alinhar isso, como se a gente não, por exemplo, amanhã depois, qualquer irmão que se aproxime de nós não precisa procurar o irmão A, B ou C para ouvir sobre o que nós cremos. Ele pode procurar qualquer irmão, porque todos os irmãos têm clareza sobre quais são os fundamentos. E aí o que é interessante quando você faz essa abordagem? Porque o escritor tinha ciência que tinha alguns que tinham já toda a informação e outros ainda careciam de leite. Mas ele escolhe fazer o que, gente? Gente, então vamos fazer o seguinte. Ó, esses são os fundamentos. A gente precisa estar todo mundo na mesma condição para a gente poder seguir em frente. Então a gente vai agora pegar esses ensinamentos e a gente vai alinhar entre todos nós aqui esses fundamentos, para que todos nós tenhamos clareza. E vocês já pensaram dentro de 2, 3 e 5 anos, quando a gente pensa em 2, 3 e 5 anos, não precisar, por exemplo, do Felipe responder algumas perguntas essenciais, não precisar, por exemplo, da Milene responder algumas coisas essenciais, porque todos os outros irmãos conhecem as coisas essenciais. E qualquer um de nós que for abordado, a gente está externando isso para quem está chegando. Quem está chegando está recebendo os fundamentos e todos vamos fazendo o quê? Vamos avançando juntos, vamos crescendo juntos. Legal? Então vamos rodar na Bíblia um pouquinho? Queria pedir uma coisa. Rafa, me quebra um galho, mano. Consegue pegar o quadrinho ali para mim? Por favor? Você segura para mim, mano? Eu vou pôr aqui em cima, mano. Seu Márcio, me ajuda? Eu vou por aqui. Fazer o quê? Não, mas eu vou escrever, eu preciso escrever no plano mesmo. Não tem jeito. Pode por aqui, mano. Deitado mesmo. Eu sei que os irmãos vão conseguir enxergar sossegado. Isso aqui. É a aula do Joaquim. Ah, é? Vou fazer igual o Jesus falou, vamos botar uma câmera em cima do quadro assim e transmitindo o resultado na parede. É, mano. Boa, hein? Boa. Então, gente, assim, uma das coisas que a gente quer fazer, né, é a gente ser ao máximo cuidadoso no quesito ensino mesmo, né? No que a gente vai entender como sendo um elemento essencial. Então, quando a gente fala, né, sobre o homem, a gente sabe que Deus traçou para o homem algo que é o eterno propósito, né? E o eterno propósito, que a gente já conversou algumas coisas,
é formar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Lembra dessa expressão, não? Então, qual que era o propósito eterno de Deus? Qual é, né? Propósito eterno de Deus. São 4 expressões, né? É ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. O que me chama a atenção assim? A gente sabe que quando a gente pensa, por exemplo, no globo, se a gente considerar que o Éden era uma região espiritual na Terra ou uma região da Terra que fosse espiritual, porque na verdade as leis espirituais e as leis humanas, elas eram juntas, né? A gente não tinha distinção. Então, quando Deus chega para Adão e Eva e diz: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, olha que interessante. A gente tem os fusos horários, não tem aqui, ó? São as faixas dos fusos horários. E que todo entardecer Deus vinha ter com Adão. Então, à medida que os homens fossem se multiplicando, eles iam fazer o que, gente? Enchendo a terra, certo? E Deus vinha todo entardecer para ter com Adão, não vinha? Então, como existe um movimento de rotação da terra, todo entardecer, Deus estaria com todos os homens todo o tempo sobre a face da terra. E aí nós teríamos, então, sem o pecado, Deus com o homem com Deus, todo o tempo, nessa ideia do propósito eterno de Deus, sem o pecado, sem a queda, certo? A gente sabe que no meio do percurso aconteceu algo que a gente conhece como a queda. Então ocorreu aqui a queda. Então nesse momento que ocorre a queda do homem, cria-se um caminho alternativo, né? Criou-se um caminho alternativo. E o homem agora, ele não vai fazer o que, gente? Ele não vai mais atingir o propósito. Ele não vai mais formar essa família de muitos filhos semelhantes a Jesus, né? E aí é que entra o que, gente? E aí é que entra a obra da redenção. E o que a obra da redenção faz? Ela nos recoloca no caminho por meio de quem? Por meio de Cristo. Ela nos coloca de volta no caminho para a gente conseguir cumprir o propósito eterno de Deus, que é formar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Maneiro? Só que agora tem uma situação. Qual a situação? Nesse caminho aqui, é o caminho onde a gente tem o quê? Vida. E nesse caminho, é um caminho onde a gente vai ter o quê, gente? Morte. E aí isso explica uma coisa, né? Lembram naquele texto? Que todos nós já nascemos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. Por que a gente nasceu morto? Que a gente nasceu aqui, ó, pós-queda. Se a gente nasceu pós-queda, a gente já nasceu morto em nossos delitos e pecados. E aí Romanos fala que todos os homens se tornaram inúteis. Gente, vocês já viram essa expressão, não? Em Romanos? Eu acho que é Romanos 6, se eu tiver certo. Agora deu branco. Não sei se é Romanos 6 ou Romanos 3. Mas isso que todos os homens se tornaram inúteis. Por que inúteis? Porque se o propósito de Deus era formar uma família, e a gente nasceu morto em nossos delitos e pecados, cara, então nós somos inúteis para cumprir o propósito de Deus, certo? E aí surge uma situação que a gente precisa relembrar. Que situação que a gente precisa relembrar? Vamos dar uma olhada lá em Colossenses, capítulo 1. O que está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 10? Não, mano. Colossenses 1:10. Lê lá para mim.
seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Avança. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graça ao Pai que nos fez idôneos à parte e buscado da herança dos santos na luz. Avança. Ele nos libertou do Aí. império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito e os mortos, para em todas as coisas ser a primazia. Porque aprove a Deus que nele nos toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que, outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados, firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aí, legal. Então a gente vê, por exemplo, nesse texto, que o apóstolo Paulo escreveu, né, Colossenses, a gente não tem dúvidas, né, que foi escrito por Paulo, né, ele até cita o nome dele, né, e tal. Ele nos transportou de onde para onde, gente? Pois é, olha que interessante. Primeira coisa aqui, ó, a gente tem uma região que é o chamado Império do que, gente? Das Trevas. E a outra região é o reino de seu filho. Não é isso? Qual a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, gente? Olha os nomes. Império é uma região. A outra região é o quê? E aí? Qual a diferença que vocês veem para início de conversa? Qual a diferença que a gente vê já para início de conversa, assim? Império das trevas e reino de seu filho. E o que isso comunica pra gente, assim? O Império costuma ser uma região tomada, dominada. Várias regiões tomadas de lugar. A força, às custas da usurpação, às custas da opressão. É ou não é verdade? E reino? O que mais? Legítimo. Cara, reino é passado de pai para filho. Sim ou não, gente? Então, o que eu... Não tem como anotar tudo aqui, né? Mas eu escreveria do lado de cá, assim, Império das Trevas. Cara, usurpação. E escreveria aqui, reino do seu filho amado, legitimidade. Então, e aí como a gente nasceu morto em nossos delitos e pecados, onde que a gente nasceu aqui, gente? A gente nasceu no Império das Trevas. Faz sentido isso ou não? Legal? Só que aí olha que interessante. Se a gente pegar Gálatas 5, eu não vou ler o texto, mas acho que vale registrar aqui, a gente tem as obras da carne de um lado, correto ou não? A gente tem as obras da carne de um lado, e do outro lado você tem o que, gente? O fruto do Espírito. Olha que top. Sim ou não? Legal? Aí o que acontece? Só que aqui, Império das Trevas, trevas significa o que, gente? Ausência de luz. Por isso que Paulo fala sobre os filhos das trevas e os filhos do quê?
da luz, certo? Agora tem um outro texto importantíssimo para nós aí, que é João 10:9. Alguém puder abrir e ler para a gente. João 10:9. E aí eu vou externar para vocês meu sonho, assim, tá, gente? Claro que esse daqui é meu jeitão de organizar um raciocínio, né? Mas meu sonho, assim, é que daqui a alguns anos, assim, qualquer pessoa que a gente trabalha como discipulado, com formação e tal, seja capaz de ensinar isso daqui para um neófito, assim, sacou? Sejam capazes de pegar esse ensinamento, cara, vem cá que eu quero te apresentar o evangelho. Aí tá aqui, assim. Vocês já imaginaram alguém que a gente receba sem o evangelho, zerado, em 3 anos, que é o tempo médio de discipulado para a formação de alguém, que o próprio Jesus deixou esse princípio para nós, essa pessoa seja capaz de formar um novo discípulo com base nesses princípios elementares aqui, ó. Já pensaram nisso, gente? Coisa incrível. Mas vamos lá, o que está em João 10:9? Alguém lê para mim. Sua porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e será, e achará passagem. Jesus dizendo, eu sou o quê? Pois é, e isso daqui, gente, olha só, são como 2 federações, são como se fossem 2 países. E aqui o muro do Trump, beleza? A barreira da inimizade aqui, né? E tal. Só que aí vem Jesus e ele abre o que para nós aqui, gente? Aí vem Jesus e abre para nós uma porta. E aí isso daqui desconstrói uma parada que a gente não tem que ser polêmico. A gente tem que ser amoroso, mas a gente tem que ter clareza. Todos os caminhos levam a Deus. Olha isso aqui, gente. O que está escrito aqui? Ó? Claro que uma pessoa que nos aborde com esse pensamento, a gente não vai sair marretando de forma frívola e impiedosa. A gente vai abordar, né? E o que é abordar? Que a gente tanto fala aqui. Abordar é ir pela borda. Até você conseguir chegar no ponto-chave, né? Você vai devagar. Mas a gente vê que quem é a porta aqui, gente? É Jesus. E aí é que eu quero trabalhar um princípio aqui. Olha só. Felipe com I também, né? Os 3 aqui, né? Então vamos lá. Barros, Alves e Salles. Então vamos lá. Se escrever Felipe agora, ninguém sabe quem é, então tá tudo bem. Então o Felipe aqui, ele já nasceu o que, gente? Morto em seus delitos e pecados. Ele é inútil para cumprir o propósito de Deus. É ou não é verdade? Só que existe uma porta e do lado de cá a luz está o que, gente? Acesa. É ou não é verdade? Quando a gente enxerga isso aqui, é o que a gente chama de doutrina da depravação total do homem. O que é a doutrina da depravação total do homem? Que a gente não presta ali. E se a gente tentar fazer o que é bom, ainda vai sair troço ruim. Aí é quando Paulo nos ensina, quando as escrituras nos ensinam, né? Que aos olhos de Deus, as nossas obras de justiça, né? Aquilo que a gente acha que está fazendo de bom, ainda é como o que, gente? Como um trapo de imundície. Gente, olha só, você sabe o que era o trapo de imundície no Antigo Testamento ou não? Não. 2 interpretações que eu conheço, pode até existirem mais, mas eu conheço 2. Qual a primeira? A primeira é o seguinte: existe uma doença que hoje a gente chama de hanseníase e tem cura. Na época, era chamado de quê, gente? Lepra. E ela não tinha cura. Então a pessoa com lepra no braço, ela pegava faixas para esconder e segurar a carne ali, que já estava em processo de decomposição. Olha que loucura. Só que de tempo em tempo, o cheiro fétido da carne em decomposição começava a subir. Então o que a pessoa tinha que fazer? Tirava, e aí, gente, é uma melequeira só, uma nojeira só. Tudo bem? E aquilo ali era chamado de trapo de imundície. Então, se eu pego aquilo e tento me limpar, o
que eu estou fazendo, gente, na verdade? Eu estou me sujando mais. Então isso é a doutrina da depravação total do homem, que até querendo me limpar, eu estou fazendo o que, gente? Estou me sujando mais. Uma outra vertente acredita o seguinte, hoje, por exemplo, a mulher dentro do seu mês, né? Dentro dos seus dias, tem um período das suas regras. E aí, hoje existem inúmeras formas, né, mais higiênicas da mulher se proteger, né, se manter higienizada e tal. Naquela época, gente, eles pegavam um pedaço de pano e a mulher usava aquilo como uma espécie de tampão, certo? E aí, quando aquilo estava encharcado com sangue, a mulher tirava e jogava fora. E aquilo também poderia ser chamado de quê, gente? De trapo de imundícia, porque também tem tecido biológico em decomposição ali. Então, o homem tentando se limpar sem Cristo, a sua justiça é como o quê, gente? Trapo de imundícia. Olha que bizarro isso, que assustador. Só que é o seguinte, aí vem a doutrina, primeiro, da depravação, o que nós dissemos? Depravação total do homem. Só que num dado momento, você está no escuro. Né? Você está no escuro. Aí tem uma porta, ela está fechada, né? Por exemplo. Mas alguém acende a luz do outro lado, o que a gente vê? A gente vê o contorno da luz. Você consegue abrir o olho e pelo menos olhar na direção. E se alguém abrir a porta, a luz entra. É ou não é verdade? Aí vem a chamada doutrina da iluminação. O que é a doutrina da iluminação? É quando você vê, você tem um lampejo da glória de Cristo, que você se olha e você enxerga a sua miséria. Faz sentido isso ou não, gente? Então, naquele momento que a luz bateu, mesmo que sem total clareza, mas você já consegue ter uma concepção, uma noção, um entendimento da sua miséria. E aí a pergunta é, o que eu faço quando eu enxergo a minha miséria? Entenderam ou não, gente? Então, para quem está anotando aí, Milene, se amarre a anotar, né? Cara, essa pergunta a gente tem que fazer. Né? O que eu faço quando eu enxergo a minha miséria, assim? Sacou? Tudo bem até aqui, gente? E aí eu quero lá Atos 2:37 para a gente ler agora. Ver se alguém consegue achar e ler para nós. Atos 2:37, primeiro. Pode ler. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Show, só até aí. Você leu o 37 e o 38, né? Legal. O que está escrito no 37? Que Pedro estava fazendo o quê, os apóstolos? Pregando. Estavam pregando o quê, gente? O evangelho. E as pessoas estavam fazendo o quê, gente? Ouvindo. Onde que as pessoas estavam, gente, naquele momento? Em Império das Trevas. E naquele momento, elas tiveram uma doutrina da o quê? Que foi a segunda que eu mencionei aqui? Iluminação. Eles viram que há uma luz e enxergaram o seu quadro de quê, gente? De miséria. Aí, Alves, o que aconteceu? O coração deles se compungiu. O que é se compungir no coração? É você olhar e falar assim, tô lascado, irmão. Meu destino é um destino de morte. Acabou, tô lascado. E aí eles levantam a voz e falam para os irmãos, né? Falam assim, que faremos nós, pois, irmãos? E aí vem Pedro e responde. E aí Pedro responde com um primeiro comando. Qual foi o primeiro comando que ele respondeu aí? Arrependei-vos. Segundo comando, cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. E o terceiro, e recebereis o dom do Espírito. Certo? Então vamos lá. Deixa eu fazer um comentário.
Jesus é a porta, não é isso? Porta. Aí o que acontece? Se eu for pensar numa porta, é meio desproporcional essa porta aqui. Se eu for pensar numa porta, vocês conseguem enxergar que essa porta tem 3 partes? Certo ou não? A primeira parte da porta. O que é a primeira parte da porta? Arrependimento. Certo? Segunda parte da porta. Qual que seria, gente? Batismo. E terceira parte da porta, dom do Espírito Santo. Então, olha só como assim é importante a gente compreender isso daqui. Porque quando alguém chega e fala assim, cara, eu tô em Jesus. Jesus é o meio pelo qual a gente passa pela porta para ter acesso ao quê, gente? Ao reino de Deus, certo? Só que dizer que passou pela porta é dizer que já temos uma compreensão de arrependimento, batismo e dom do Espírito Santo. Maneiro ou não? Só que tem uma outra coisa, Salles, que me chama a atenção aqui. João 10:9 que você leu. Entra pela porta e encontrará o quê? Pastagens. Pastagens é, no contexto de João, o escritor, sinônimo de quê? Que a gente abordou semana passada. Descanso, deleite. Ou seja, quando diz deleite ou descanso, na verdade, não é, entre aspas, sossego, mas um retorno ao propósito eterno de Deus, que é o Éden, lá do princípio. Faz sentido ou não, gente? E aí? Até agora aí, o que vocês têm? O que está produzindo no coração de vocês aí? Fala, Milene. Massa. Aí olha que interessante. Pastos verdejantes faz a gente lembrar de qual salmo? Do 23. Aí eu tenho um livro de um autor, acho que é Philip Keller. O título do livro é Nada Me Faltará. Ele pega o Salmo 23 e estica o Salmo 23, né? Aí ele fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele pega, a gente foca em nada me faltará, mas a ênfase deveria ser em dizer, o Senhor é meu pastor. Porque é Ele que nos conduz aos pastos verdejantes. Qual a certeza que uma ovelha tem quando está seguindo a voz e os passos do pastor? De que ela pode até estar faminta, pode até estar sedenta, mas ela está sendo guiada aos pastos verdejantes. Pode passar. Boa, mano. Termina. Vai, agora você termina. Vai chegar no destino. Vai passar pelo vale da sombra da morte. É isso aí. Só faz parte do caminho. E aí, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Aí vamos lembrar. Lembro de umas ilustrações minhas de pegar 2 suportes de microfone, pega uma criatura e fala assim, passa pela porta.
Lembra disso ou não? Eu não! Eu não! Aí eu vou olhar e vou dizer assim, se não passar pela porta, meu filho, você vai morrer. Porque na verdade você já está morto. Você está entendendo ou não, gente? E aí vem quando Jesus disse, eu sou. Aí olha só, gente, olha que interessante. Essa é uma outra ilustração importante aqui. Jesus, ele é a porta, Jesus é o caminho e Jesus é o alvo. Por isso que o escritor aos Hebreus, a gente está enfatizando muito uma expressão que é a suficiência de Cristo. Então Jesus, ele é a porta, ele é o sumo sacerdote, ele é o caminho e ele é o alvo. Faz sentido ou não? Então quando a gente enxerga isso, a gente consegue dizer não para ritos, dogmas, a gente consegue dizer não para coisas que os Gálatas aceitaram, né? Graça e algo mais. Os hebreus, evangelho e algo mais, né? Então não, a gente consegue focar de fato o coração onde, gente? Na suficiência de Cristo. Até aí tudo bem ou não? Maneiro? E aí olha que interessante, são 6 fundamentos. Aqui já tem 3. Certo? E o primeiro fundamento qual é, gente? Arrependimento. Certo? O que eu quero trazer brevemente sobre arrependimento aqui? Existem palavras do grego, do hebraico, tal, sobre arrependimento, certo? O aprofundar aqui dos fundamentos, eu vou fazer nos próximos domingos, porque cada um tem um aprofundamento. Mas hoje eu quis trazer esse panorama aqui para nós, entendeu? Porque se a gente enxerga esse panorama, o dia que a gente... Poxa, eu ainda estou aqui com essa prática de pecado muito latente na minha vida. Cara, então há áreas em que eu ainda me porto como um filho das trevas. Mas aí eu tenho algum irmão, algum amigo espiritual para me lembrar que eu não estou no recinto inferior. Eu já fui trazido para o recinto superior. Lembra do livro do Larry Crabb? E aí ele vai trazer para a gente, não, cara, olha só, isso daí ainda é traço da sua velha natureza. Mas você já recebeu uma nova natureza em Cristo. Então, cara, vamos lá, vamos intensificar aí a sua vida com o Senhor. Vamos relembrar, cara, que você já foi comprado, você já foi redimido. E aí, o que eu quero trazer como uma expressão para nós? Como que Jesus ele faz isso daqui, né? Ele nos transporta de um lugar para outro. Ele nos transportou do império das trevas para o reino de seu Filho amado. Existe um princípio, que é o princípio da adoção. Ok? Princípio da adoção. Então vamos trazer uma situação para a gente fazer o fechamento aqui dessa palavra de hoje. Quando a gente pensa em adoção, a gente geralmente, se a gente, cara, eu estou pensando em adotar, né, e tal, papá, é muito comum a gente falar da adoção de um bebê, certo? Mas o Felipe Alves, por exemplo, teve uma vivência lá em Curitiba, lá no Acridas, que eram adotados adolescentes, né, mano? Você quer contar alguma coisa brevemente aí, mano? Mas o senhor induziu eles a adotar alguém já com mais velho, né? Porque todo mundo vai para adotar alguém já com aniversário, com mais parecido com eles, com os pais. O senhor trouxe esse entendimento, né, de pegar uma criança mais velha que já é uma adolescente, no caso, mas ele ensinando, ele falou sobre remissão, né? Sobre remir o caminho. E foi uma experiência absurda, assim. E eles, claro, tem todo o processo que eles têm feito, todo uma formação, ele vai ter uma formação e foi impactante até para eles, né? Porque eles já tinham passado por isso há muito tempo. Então, foi um processo difícil, mas recebeu realmente o coração deles.
ver ela realmente como uma filha deles, não conseguem chegar a menina que foi adotada ali, Uau. realmente adotaram ela de coração, né? A filha deles. Se sangue não importa, é a filha deles. Legal, mano. Legal. Olha só que especial, gente. Romanos 8 fala sobre o espírito de adoção de filhos. Anota essa referência aí. Romanos 8, acho que é 14 e 15. Fala sobre nós termos recebido o espírito de adoção de filhos. E eu quero botar uma situação, gente, para a gente pensar agora como igreja. Tudo bem? Como igreja. Olha só. A Rayane, por exemplo, supostamente atuando lá você atuou um tempo lá no ID, né? Enfim, Felipe também e tal. Aí chega uma criança, por exemplo, recém-nascida. Gente, você pega uma criança recém-nascida para você adotar, é um nível de complexidade muito semelhante ao de complexidade de uma criança que nasceu de você. Um filho biológico. Muito semelhante. Talvez alguma patologia genética que você não sabia, alguma coisa nesse sentido, né, e tal, pá, mas agora traz para morar com você uma criança com 10 anos de idade. Entendeu a diferença ou não? Porque essa criança ela já tem hábitos, ela já tem valores, ela já tem pensamentos, ela já tem sentimentos, ela já tem comportamentos que são completamente diferentes ao padrão da sua casa, por exemplo. É ou não é verdade? Eu acho que eu não lembro a porcentagem, assim, não sei se vai lembrar, mas tem uma porcentagem muito grande de evoluções. Muito, 70, 60, tipo muito, assim, muito. a gente via crianças lá que, tipo assim, já tinham sido adotados 5, 6 vezes, tinham voltado 5, 6 Exato. vezes. A gente via aquela rotina. Aí vamos lá, cara. O que é o espírito de adoção de filhos, cara? E aí é interessante a gente compreender a lei romana da época. Que na época, se uma família adotasse uma criança, ela nunca mais poderia ser deserdada. Então, quando Paulo está escrevendo, dizendo assim, gente, olha só, vocês não receberam espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas vocês receberam espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, o que Paulo está ensinando ali? Gente, presta atenção. Vocês não podem descartar ninguém. E nem podem, nem devem se sentirem descartáveis. Porque o espírito que vocês receberam é o de adoção de filhos. Então, olha o desafio, gente, presta atenção. A gente vai receber gente complicada ou não? A gente vai receber gente complicada, gente difícil ou não? Boa. É, todo mundo, né, mano? Vamos lá, todo mundo, né? Todo mundo. Beleza, mas foi muito boa, muito boa. Muito boa. A geladeira ficou aberta. Sim. Sim. O que eu creio que eu acho que é um ponto-chave para nós aqui? Cara, nós não podemos rejeitar ninguém. A pessoa pode dar o trabalho que for, mas a gente vai ter que olhar e dizer assim, cara, se Cristo te aceitou e te colocou no mesmo lugar que eu não vou te mandar de volta, porque o mesmo Espírito que me adotou, te adotou. Faz sentido ou não, gente? Isso não exime alguém de ser corrigido, de ser apertado, de ser ensinado, né, e tal, de ser orientado. Mas eu estou dizendo aquela inclinação de coração para a desistência, que eu acho que todo mundo já teve isso daqui por alguém. Sim ou não, gente?
A gente tem que lutar contra a nossa natureza de querer desistir, porque o espírito que está sobre nós é o espírito de adoção. Fala, mano. Tem algo que eu ouvi um cumprimento lá. Enfim, o Leandro estava chateado, né? Foi algo muito interessante. E ele estava com raiva do irmão e tal, e foi conversar com o seu Ademar, desabafou, né? E o seu Ademar falou assim para ele: Leandro, mesmo que ele tenha cometido isso, ele ainda é seu irmão. Ainda é proibido pelo Senhor, né? Então, ele estava desabafando, colocou todo o coração dele, falou mal da pessoa e depois o irmão Ademar fala isso assim pra ele, cara. Uau. Eu não esperava isso. Ainda que ele possa cometer isso, ainda é seu irmão. Faz parte. Né? Uau. Tem duas referências assim, bibliográficas para enriquecer também. É aquela música do Third Day lá, Children of God, que é muito legal a dinâmica, né? Que ele começa a falar, aí tem a galera que é adotada, no final todo mundo tira a camisa, todo mundo é adotado. Todo mundo adotado. E tem a do, por exemplo, quem gosta de uma música mais adorada. E tem outro que é do Eduardo Tadeu, chama-se Depósito Rejeitado, que é o Facção Central. Fala só sobre o drama, né, cara, de ele teve essa experiência de viver como adotado, assim, é uma música muito impactante. É óbvio que tem outra pegada, né, mas, assim, o drama, a letra é mais agressiva, vamos colocar assim. Mas o drama é mesmo. Quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei muito emocionado com essa música. Igual a gente falou, ouça com filtros, mas é muito, muito terrível. A Nabucco também do São Marcos, ela no início teve essa dificuldade desse processo também. Ela se sentia rejeitada no início. Ela achava que ela não era filha. Aí a Denise falava, não, você é filha. Tal, aí, só que eles um pouco mais. Colocar um pouco mais de disciplina ali, né, tal, e ela não era acostumada com isso. E ela não se sentia parte da família. Aí eles tiveram que sempre renovar e falar para ela, não, você é filha, você é filha, você é filha. Até que ela identificou e reconheceu isso. Uau. Sobre esse negócio da adoção dos romanos, uma coisa interessante que eu descobri mais tarde, eu tinha ouvido falar sobre isso, o Douglas Scott também falou sobre isso, né? Que os romanos nem sempre adotavam os próprios filhos. Mas Sim. tem essa aí. Mas eu fui ver no Wikipedia uma vez, pelos imperadores de Roma, que todos os imperadores, os sucessores, eram os filhos adotivos, irmãos da carne. Isso é muito interessante mesmo. A gente fica pensando que a adoção é uma espécie de filiação inferior. Né? Mas para os romanos era a filiação que importava. Tanto é que o único sucessor de imperador que não foi filho adotivo foi um que, na verdade, foi o sobrinho ali que tomou o trono. Mas os que foram de sucessão tradicional ali foram filhos adotivos. Existe uma palavra que, quando falar de adoção, eu vou até escrever aqui. Falar de adoção, a gente tem que lembrar disso. É o filho escolhido. Filho que foi escolhido. Como assim? Filho que foi escolhido. Gente, eu não tinha legitimidade nenhuma, porque eu estava aqui, ó. Sim ou não? Então Cristo me escolheu desde antes da fundação do mundo, a fim de que eu pudesse me tornar parte do seu propósito eterno. E é o que o Rafa falou sobre os romanos. Então o imperador, ele olhava o filho biológico, muitas vezes olhava e falava assim, cara, ele não tem a estrutura para ser um imperador do mesmo pulso que eu. Mas aquela criança ali tem, ó. Então eu vou trazê-lo e vou fazê-lo meu filho. Então quando Paulo escreve, ele escreve com base nessa compreensão dos romanos. E aí está dizendo que nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo, a fim de que pudéssemos viver com ele aqui. E aí, galera, maneiro? Show? Massa? Bom,